Amigos, eu queria que passássemos um pouco mais à frente. O que significa guardar os mandamentos? Nós lemos que a guerra seria feita àqueles que guardam os mandamentos de Deus. Primeiro eu apresentei lá aquela diferença. Guardar e crer nos mandamentos de Deus é a mesma coisa? Os demónios creem e estremecem, eles obedecem? Todos os demónios creem na lei de Deus, mas não guardam a lei de Deus. Então os demónios também são perfeitos, porque eles creem, não estão conseguindo porque a sua natureza está demasiado caída, então não está mal. O que significa guardar a lei de Deus? Já expliquei claramente, eu não guardo a lei de Deus para ser salvo, mas porque fui salvo. Eu quero deixar uma coisa bem clara, ainda que eu de hoje para a frente nunca mais pecasse, eu continuaria a ser um pecador. E aqui entra uma coisa muito, muito séria que nós precisamos entender, irmãos. Isto que eu vou dizer poderá mudar a sua vida neste momento. Não é porque eu inventei isto, é porque isto é a mensagem do Senhor para nos ajudar a chegar até Ele. Muitos de nós adventistas passamos 20, 30, 40 anos de adventismo tentando vencer um defeito de caráter. E chega um ponto que a gente diz, eu não percebo tanto tempo de adventismo e não consigo, faz anos que eu estou tentando isso. Porque nós não compreendemos a diferença entre duas coisas, pecado como ato e pecado como condição. Por exemplo, o que acontece é isto, eu cheguei aqui, não resisti, menti, e vou ao Senhor e confesso a minha mentira, Senhor, eu não devia ter feito aquilo. Às vezes a minha confissão é racional e não espiritual, não houve um verdadeiro arrependimento, eu não estou arrependido daquilo, aquilo me deu jeito, eu até gosto, e outra vez quando surgir a oportunidade eu vou sentir logo vontade, porque aquilo vem mesmo no momento certo. Eu não estou arrependido daquilo, mas eu sei racionalmente que o Senhor não gosta. Então eu vou intelectualmente, convencido mas não convertido, eu vou dizer ao Senhor, Senhor, desculpa, eu não devia ter mentido, ontem eu também menti, foi errado, desculpa, está errado, eu prometo que eu não minto mais. Primeiro eu prometo uma coisa que não depende de mim, hein? Daniel, eu prometo que eu vou emprestar o seu carro ao João. Não posso prometer, não é o meu carro, é o carro dele. Então, eu não posso prometer uma coisa que é Deus que vai fazer. Eu não vou, Senhor, eu prometo que eu vou fazer aquilo que és tu que operas em mim. Eu só posso entregar-me. Então, eu estou numa situação e confessei o meu pecado que eu cometi. E saio no dia seguinte, ou mesmo no mesmo dia, voltei a cometer o mesmo pecado e volto para lá e digo, Senhor, desculpa, outra vez, isto. E depois chega um ponto que o diabo já começa a dizer, olha, eu estou achando que isso já começa a ser pecado contra o Espírito Santo, viu? Porque você já pecou tantas vezes e você nota-se que você gosta disso, porque você vai lá, pede perdão, mas volta fazendo o mesmo. Isto já tem uns aninhos que você está nisto e a pessoa já começa a sentir complexos de culpa e tudo mais. Quando na realidade o problema dela foi este. Ela confessou todos os seus atos de mentira, mas nunca a sua condição de mentiroso, que é a que gera as mentiras. Ela está focada no pecado como um ato e não o pecado como uma condição. Ainda que o povo de Deus chegue ao tempo da angústia e tenha todos os seus atos confessados, a angústia dele está porque ele ainda olha para Cristo como modelo e sente que precisa confessar a sua condição pecadora. É algo totalmente distante dele e ele está tão próximo de Deus que ele vê isso com nitidez, ele se sente um traste. Os outros olham para ele, diz o Espírito Profecia, e dizem assim, olha este homem como é um homem justo. Daniel, ele não orou dizendo assim, Senhor, por favor me atenda, eu sou um homem justo, você vê que não está nenhum pecado meu registrado no livro. Ele se sente um traste, ele diz, Senhor, por favor, tem piedade, não executes o teu juízo, tem piedade, a nós pertence. Irmãos, precisamos entender e repensar a nossa espiritualidade em várias coisas. Ainda que eu nunca mais pecasse,
Sou um pecador e preciso de um Salvador, porque eu já pequei. Então eu preciso dessa graça. Portanto, deixar o pecado, vencer o pecado, não faz com que eu deixe de ser um pecador. Agora, o facto de eu ser um pecador como minha condição e confessar isso, não significa que eu continue pecando. Volto a dizer, muitas pessoas gostam muito do texto de Romanos 7, em que Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, isso faço. E muitos dizem assim: está vendo, irmão, isso é a minha condição, isso é a nossa condição de todo mundo. Isto é Paulo. Primeiro, isto é Paulo recém-convertido. Alguns dizem que não era convertido, mas ele já tinha passado pela experiência de Damasco. Ele estava iniciando o processo. Nós temos que entender conversão. Conversão, tanto no antigo hebraico como no grego, representa mudança de direção, arrependimento. Por isso é que a Bíblia diz que Deus se arrependeu, e nós pensamos assim: espera lá, mas como Deus se arrepende? E no outro texto diz: mas Deus não é homem para que se arrependa. É que as palavras têm as suas raízes e significados diferentes. Arrepender-se significa mudar de rumo e de direção. Então o que Deus fez foi, estava abençoando estas pessoas, elas estão sendo fiéis, e Ele se arrependeu, Ele mudou de rumo, já não está indo naquela direção. E o que Deus pede é: você está vindo nesta direção, mas esse é o caminho da perdição. Arrependa-se, mude de rumo. Arrepender não é dizer assim: ah, Senhor, desculpe que eu estou indo nesta direção, e continuar andando. Arrepender-se é: Senhor, ei, se esta não é a direção, eu vou para ali. Mas acontece um problema com alguns. Eles vão numa direção, tomam consciência, se arrependem e depois ficam frustrados porque ainda não chegaram lá. Isso já é transformação, isso é o processo de santificação, é um processo de uma vida. O que ele não pode fazer é tomar atalhos ou voltar para trás no caminho da perdição. Ele continua de glória em glória até chegar à luz perfeita, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Quem é o amanhecer do dia perfeito? Quando for brilhar a estrela da manhã, o amanhecer é a segunda vinda. Quem é o dia perfeito? Este é o meu modelo, Cristo. Eu vou avançando nessa direção com mais luz e mais luz, refletindo cada vez mais o caráter, até chegar a Cristo, até Ele me vir buscar. Então, eu queria que nós entendêssemos uma coisa bem séria. Se é Jesus que faz a obra em mim, qual é o limite? Até que ponto Jesus consegue? Quanta capacidade vocês acham que Cristo tem? Em quê? Infinita. O limite sou eu. E qual é o meu limite? É porque Deus não consegue operar em mim porque eu sou um pecador? O limite é a minha entrega. Mas eu estou disposto a render o meu eu. Eu não gosto de falar em até que nível vamos chegar de deixar de pecar, porque o limite não está nesta terra, ele vai continuar pela eternidade afora. E eu não quero estabelecer um limite tão baixo como a segunda vinda. Eu quero um limite que esteja para milénios e milénios de eternidade, sempre cada vez mais semelhante ao meu mestre. Mas algumas pessoas querem achar que não, deixa lá o mestre. Quando a gente chegar lá, logo a gente vai querer imitá-lo. Se tu não aprecias o caráter dele aqui, também não apreciarás o caráter dele lá. Sabem, eu era fã de Leonardo da Vinci. Como artista, eu também inventava umas coisas. Ele é um homem com muitos talentos. Eu olhava, uau, Leonardo da Vinci, escrevia com 2 mãos, as coisas que ele fez. E eu vou-vos dizer uma coisa com toda a sinceridade. Desde que eu comecei conhecendo realmente a Cristo, eu sou tão, não gosto de usar a expressão, mas só para entendermos, eu sou tão fã de Cristo, que eu desejo muito ser como Ele. A última coisa que eu vou dizer, e se eu disser isto eu vou ficar muito triste para mim mesmo. Eu não posso ser como Ele.
Eu não vou dizer isso com alegria, tipo, então eu posso continuar sendo como sou, porque eu não gosto de como sou. Eu às vezes olho para ele e digo, como eu queria ser assim. Você já alguma vez olhou para alguma coisa ou para alguém e dizer, como eu queria isto? Quando você quer uma coisa, você avança para aquilo realmente. E se você realmente quiser ser como Cristo, e o poder depende dele, o que é que falta para ser como ele? O problema é que nós não queremos realmente ser como ele. Há muita coisa em que eu olho para Cristo e o admiro, mas há outras em que eu ainda quero ser como Daniel. E essas coisas precisam ser confessadas, não os seus atos apenas, mas a condição. Eu espero estar esclarecendo coisas que podem estar a atrapalhar a sua vida há muito tempo.